Bom, aconteceu o que nós já esperávamos que ia acontecer, né? O Vasco acaba de entrar no STJD com uma ação aí contra essas mudanças arbitrárias de data. Foi um pedido do Atlético Mineiro, errado, porque o segundo jogo, o mando é do Vasco, então é o Vasco que tem que decidir alguma coisa, tá? Mandou para a CBF comunicou o Vasco, perguntando se o Vasco concordava com as mudanças de data. O Vasco negou, o Corinthians negou e a CBF simplesmente ignorou e fez as mudanças de data e, segundo a presidência do Vasco, beneficiando o Atlético Mineiro e o Flamengo. Então, nesse vídeo agora, nós vamos trazer essa informação para você, que isso tem que parar, essa arbitrariedade da CBF que está se mostrando clubista e, segundo o presidente Pedrinho, é uma mudança para beneficiar Atlético Mineiro e Vasco. Se esquecem que nas quartas de final, o Vasco também teve um jogo com o Atlético Paranaense e 2 de seus jogadores selecionáveis estavam em suas seleções, tiveram que fazer uma viagem de madrugada para no dia seguinte já estar com a delegação. E para o Vasco não foi tomada nenhum tipo de atitude. Então nós vamos ver essa história aqui no nosso vídeo. Já peço a você para deixar o comentário, para dar o like, porque essa informação tem que ser espalhada, porque amanhã pode ser o seu clube a ser prejudicado. Mas o Pedrinho tomou a atitude que deveria ser tomada, assim como o presidente do Corinthians. Bom, tá aí como nós havíamos falado em vídeos anteriores, o Vasco acaba de entrar com ação no STJD contra as mudanças de data na Copa do Brasil aí, feitas pela CBF. Aconteceu agora 21h38. Departamento Jurídico da SAF, eles se basearam em artigos do Regulamento Geral de Competições, que você vai ver a seguir, para ir ao tribunal e protocola a medida inominada do tribunal. E o Corinthians vai acompanhar o Vasco e vai entrar também junto com a ação aí, tá? Então o Vasco acaba de entrar com essa medida no STJD contra essa arbitrariedade da CBF que ajudou o Atlético Mineiro e o Flamengo. E o Vasco entende que Atlético Mineiro e Flamengo estão sendo beneficiados. E eles não descartam ir à justiça comum. Então a ação do Vasco, da Vasco SAF, vai ser acompanhada pelo Corinthians em um segundo momento, com o mesmo objetivo, tá? O clube paulista se juntou à reclamação do Pedrinho e do diretor de futebol vascaíno Marcelo Santana contra as alterações divulgadas pela CBF. O clube espera conseguir essa anulação aí no STJD, mesmo sabendo que lá é um terreno difícil contra a CBF, porque a CBF ela tem influência natural sobre as comissões e indicação do tribunal. Mas o Vasco conta aí com estratégia jurídica com o primeiro vice-presidente geral do Vasco, Paulo Salomão, que foi presidente desse tribunal desportivo. O escritório que defende o Vasco é o da Luciana Lopes, advogada do clube em várias gestões, e ela é a filha do presidente da FERJ, Rubens Lopes. A proposta de mudança de datas havia partido de um pedido do Atlético Mineiro, que provavelmente terá jogadores convocados na data FIFA, um deles o Guilherme Arana, selecionado por Dorival Júnior para defender o Brasil. O Vasco já havia recusado essa solicitação, porque na verdade, segundo o jogo, o mando é do Vasco. Então, se houvesse qualquer tipo de mudança, quem deveria fazer o pedido seria o Vasco. Então, o Vasco acaba de entrar no STJD. E agora, em seguida, eu vou mostrar para você os artigos do Regulamento Geral de Competições que o Vasco se baseou para entrar contra a mudança de data aí promulgada e decidida pela CBF. Vamos ver. O Vasco se baseia em artigos do Regulamento Geral de Competições, RGC, para ir ao Tribunal Desportivo.
As datas base da Copa do Brasil foram divulgadas no dia 5 de janeiro e, conforme o regulamento da CBF, compete à DCO elaborar e fazer cumprir o calendário anual das competições e suas respectivas tabelas. Perder atleta por data FIFA não é motivo para mudar dia de jogo. Como consta no regulamento, a convocação de atletas para integrar seleções nacionais não assegura aos seus clubes o direito de alterar as datas de suas partidas em competições. As partes que podem pedir mudança na data de uma partida são clube mandante, federação mandante ou detentor dos direitos de transmissão. O Vasco alega que o pedido veio dos visitantes. Artigo 14. As tabelas das competições somente poderão ser modificadas, por solicitação da parte interessada, se obedecidas as seguintes condições. 1. Encaminhamento formal de solicitação à DCO pela parte interessada, com, pelo menos, 10 dias úteis de antecedência em relação à data da partida, observado que são consideradas partes interessadas o clube mandante, a federação mandante e a emissora detentora dos direitos de transmissão. Então tá aí. Tá bem explicado. O Vasco tomou a sua atitude, porque já havia comunicado, como eu falei no início do vídeo, que não aceitaria a alteração das datas. Então tá aí. O Vasco, baseado nessa lei, nesse artigo 14, nesse regulamento, o Vasco entra no STJD e o Corinthians acompanha o Vasco. Qual é a sua opinião em relação à CBF? Diz aí nos comentários para mim. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, porque isso vai fazer com que o YouTube recomende para mais pessoas. E aí mais pessoas vão ficar sabendo o que a CBF fez aí. Tá? Então eu peço a sua colaboração nisso aí. E até o nosso próximo encontro.